Cartas de Cristo, Carta 6, leitura comentada por Josi Cardoso. Estas cartas apresentam um conhecimento que as pessoas, ao longo dos séculos, têm desejado obter. Porém, não o receberam porque seu conhecimento científico mundial não era suficiente para capacitá-las a compreender. Foi assim quando estive na Palestina na pessoa de Jesus. Expliquei sem cessar a verdade da existência universal de diversas maneiras, mas ninguém entendeu. Como a maioria de vocês deve compreender, não vim neste momento para trazer uma nova religião, um código moral melhor ou um novo Deus a quem adorar. Também não prego o pensamento positivo, como fazem os metafísicos. O pensamento positivo, da forma que a humanidade o concebe para magnetizar suas necessidades e desejos humanos, e os meios para alcançar suas ambições, simplesmente fortalece seu impulso egocêntrico. Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você e em sua vida à medida que você compreenda que o universo inteiro é consciência universal transcendente, tornada visível quando ela toma forma material através da atividade do ego. O verdadeiro propósito de sua jornada espiritual é o de livrá-lo da escuridão do ego e o de fazer o mais puro contato com a consciência divina. O seu destino final é o de reconhecer a sua onipresença, tanto dentro de você como também em todas as suas atividades diárias. O seu objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos. Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e viver a consciência divina, pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Assim, para ajudar você a alcançar este alto ponto de compreensão, detalharei as origens e função do ego. Enquanto contemplo o seu mundo, vejo uma dimensão atual controlada pela força do ego. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações, produz as guerras em todo o planeta, cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. Seu ego está impulsionando você se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Por esta razão, eu venho, por meio destas cartas, para ajudá-lo a compreender exatamente o que está aprisionando você nas suas condições atuais, neste horror que a mente humana não poderia imaginar há um século. Agora, passo a explicar mais detalhadamente o ego no momento de sua concepção, durante o ato sexual,
quando a consciência do seu pai se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça e a atenção atingiu seu ponto máximo. A consciência de seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma de orgasmo, após o que uma injeção de consciência divina infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo de sua mãe. O momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem no momento do orgasmo reproduz o momento do Big Bang, quando a unidade da consciência pai-mãe explodiu em energias separadas e tomaram forma as primeiras partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. A consciência pai forneceu a energia de atividade e ímpeto, e a consciência mãe forneceu a ligação para dar forma e substância às partículas elétricas. Estes são os impulsos primitivos, que dão vida e forma ao homem e à mulher. Quero que você compreenda que a criação não é uma criação de matéria impregnada com consciência. A criação é a forma visível dos impulsos originais atraídos e reunidos em formas e entidades individuais, todas expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais, em uma imensidade de maneiras diferentes. Portanto, os impulsos originais são a realidade que seus olhos, ouvidos, olfato e tato dizem ser de matéria sólida. Porém, na realidade, são impulsos de consciência individualizados, com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. No momento da concepção, quando o sêmen se une com o óvulo e acontece o acasalamento, os cromossomos de consciência masculina se unem aos cromossomos de consciência feminina. Esta é uma união física da consciência do sêmen de seu pai e da consciência do óvulo de sua mãe, projetada pelo divino. E assim, os cromossomos de consciência masculina e feminina levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. O momento da união física do sêmen e do óvulo é conduzido em 2 níveis de criatividade. A injeção da consciência divina se tornou sua alma corporificada na união da consciência humana do sêmen e do óvulo. O corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência pai-mãe-vida, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo o gradual crescimento e desenvolvimento do seu corpo físico, que é realmente a consciência tornada visível em cada nível do seu ser, e nada mais. A alma permaneceu como uma chama inviolada, entre parênteses, metáfora, da vida pai-mãe, profundamente entrelaçada nos impulsos físicos de atividade, ligação, repulsão. Isso se converteu em sua individualidade e personalidade terrenas. Incorporados nos transcendentes impulsos de vida da consciência divina Pai-Mãe, esses impulsos de consciência agora se encarregam do processo de criação de sua consciência física e se tornam a força impulsionadora de sua personalidade. Juntos, atividade e ligação trabalham para construir uma célula consciente após outra, segundo as especificações da consciência contida nas moléculas da consciência de DNA. Tanto a personalidade como o corpo são os produtos desses impulsos humanos de atividade, ligação, repulsão. Enquanto a consciência universal permanece para sempre em equilíbrio no espaço e, portanto, imperceptível nesse mesmo espaço, em frequências vibratórias, os impulsos primitivos de atividade, ligação, rejeição trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos sob a forma de eletromagnetismo. Tanto a consciência universal como a sua alma
permanecem inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. A criatividade da consciência terrena toma lugar no espaço-tempo e nas frequências vibratórias variáveis da consciência materializada. Assim, você assume a forma viva e continua a existir em duas dimensões, uma invisível, a consciência divina, a outra visível, é tudo o que o ser humano vivo pode sentir ou compreender, até que o desenvolvimento espiritual eleve as frequências vibratórias de sua consciência humana até o plano espiritual e um vislumbre de entendimento entre em sua consciência terrena. Enquanto este processo de iluminação gradual continua, a consciência humana elevada trabalha então conscientemente, tanto na dimensão invisível quanto na visível. Quanto mais elevadas são as frequências vibratórias da consciência individualizada, mais elevadas e perfeitas são as formas criadas na mente. Quanto mais baixas são as frequências de vibração, mais separadas da perfeição universal do amor são as formas criadas na mente individualizada, totalmente possuída pelo impulso do ego. O ego controla o desenvolvimento do feto, desde o momento da união do sêmen com o óvulo. O novo pequeno ser torna-se de imediato o eu que sente satisfação e insatisfação no útero, dependendo da sensação de conforto ou mal-estar e do que ocorre à mãe. Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero que o guardava, seus instintos de sobrevivência, impregnados com um profundo conhecimento original do ser criado existente em cada célula viva de seu corpo, o levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio e de uma perda emocional, que você sentiu como um vazio físico e uma necessidade de nutrição física. E assim nasceu o choro do seu ego. Quando chorava, sua mãe lhe dava de mamar, o que era profundamente satisfatório, tanto física como emocionalmente. Quando suas necessidades eram plenamente satisfeitas, podia voltar a um estado de equilíbrio no sono. Quando você despertava desse equilíbrio, sentia uma sensação de insegurança. Abre parênteses. O equilíbrio estava agora dividido em conhecimento mental e emocional. Fecha parênteses. Você recordava que sua mãe e seu leite representavam a satisfação da necessidade de segurança, e assim você chorava de novo. Então, as suas necessidades eram satisfeitas novamente. Assim se desenvolveram os seus impulsos do ego. Você às vezes chorava, e humanamente decidiam que ainda não era hora de alimentá-lo, deixando-o chorar durante algum tempo. Isso trouxe para você a consciência de que as necessidades nem sempre eram satisfeitas de imediato e que havia necessidade de se adaptar. Você escolhia a raiva e chorava com mais força, ou escolhia a aceitação. Sua escolha de reação dependia das características do impulso de ego gravados em sua consciência ao nascer. Nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgada. Elas são o resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade. Como expliquei em minha última carta, o ego é o guardião da individualidade. Se você não tivesse sido influenciado com esse impulso para chorar pelo que deseja para ser feliz, ou de recusar o que te entristece, você estaria à beira da não existência. Se você não saísse correndo ou pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer. Se não tivesse chorado, exigindo alimento ao nascer, poderia ter morrido de fome. Se não tivesse acolhido com prazer o leite ao mamar, se aninhando afetuosamente a sua mãe, talvez nunca tivesse desenvolvido uma carinhosa proximidade e ligação com ela. Sem o impulso do ego não haveria criação, nem individualidade, nem satisfação das necessidades, nem proteção, nem respostas calorosas e nem amor humano. Sem o impulso do ego não haveria autodefesa,
nem autoproteção, nem sobrevivência. Por outro lado, o impulso do ego, o eu primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade de autossatisfação e de sobrevivência. Durante a infância, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sob a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente, e são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento, quando a memória de circunstâncias e modos de comportamento anteriores inconscientemente trazem-nos à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado e é muito difícil de mudar. Quando a pessoa está inconscientemente programada com fortes hábitos egocêntricos de pensamentos e comportamento e encontra dificuldade para viver com os outros em harmonia, essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que a ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante com os impulsos do ego persistirão, até que a minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida tornem-se um guia consistente dos hábitos de pensamento e de respostas às experiências da vida. A Igreja descreve esta dificuldade humana como tentação de Satanás. Não se trata disso. Este é um processo natural causado por reações incontroladas diante da vida, provocadas pelos impulsos do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade ou intimidade, independência, segurança, paz, tudo direcionado para a sobrevivência. Deve entender-se que não há nada de mal no impulso do ego. Ele é um instrumento necessário da criação. É o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida, ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. Isso também não deve ser julgado nem criticado, uma vez que a pessoa que está possuída pelo impulso do seu ego não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena. Dando início aos comentários desse trecho de hoje, e Jesus trouxe aí essa percepção de como é criado o ego, em que momento que ele surge na nossa vida e como que essa programação já pré-estabelecida, digamos assim, que é concebido aí no momento da fecundação, não é? Onde a gente já absorve aspectos do ego, que é uma junção já entre o aspecto masculino e o feminino, do pai e da mãe. Então, a gente já percebe que desde o nosso período gestacional, quando a gente ainda está lá no primeiro instante de vida, a gente já começa a fortalecer, a alimentar esse ego. Todas as situações que a gente vivencia durante o período gestacional, quando a gente ainda está no útero, já começa a influenciar em como nós seremos aqui na fase adulta, como a gente vai desenvolver a nossa personalidade aqui do lado de fora dessa barriguinha do útero da nossa mãe. E é muito importante destacar esse trecho, porque é muito impactante a forma como as gestações são geridas, não é? E como isso afeta diretamente o psicológico, a mente, a percepção geral da criança ao nascer. Como ele também falou nesse trecho, o ego em si, ele é importante para a sobrevivência do ser humano,
Os primeiros passos que a gente dá na vida se dá e a gente sobrevive a esses primeiros passos justamente porque a gente possui esse ego. O que diferencia quais os impulsos que vão gerir a nossa direção já nessa primeira infância, nesse primeiro momento, é justamente aquele impulso inicial que foi dado lá no momento da fecundação, durante a gestação, e aí a gente pode ver até de uma forma cronológica o desenvolvimento do ego, que vai virando uma sequência de acontecimentos onde, dependendo do ponto inicial lá, determina se esses impulsos vão ser mais egoístas, mais egóicos, ou se vão ser mais puros, mais leves, mais direcionados para uma consciência maior. E aí a gente vai chegando em situações e vai percebendo situações de pessoas que passaram a vida toda impulsionadas a agir de modo errado, entre aspas, a agir sendo atentados, não é? Como o próprio Jesus falou aqui, por Satanás, né? Por essa visão cristã, religiosa, apresenta essa visão das tentações de Satanás. E aí a gente percebe que muitas dessas situações onde as pessoas, no decorrer da vida, tomam decisões que mais prejudicam tanto a ela como as outras pessoas, tudo isso é impulsionado por essa bola de neve que foi criada lá no início ainda da sua vida, não é? Lá nos primórdios, ainda no momento da sua criação. E toda vez que a gente é impulsionado pelo ego, por essa parte egoísta, a gente vai fortalecendo essas memórias. E quanto mais condicionado a essas memórias, a esses padrões, mais a gente vai continuar repetindo esses padrões e essas escolhas erradas na nossa vida. Então, Jesus aqui também fala que também essa situações como essa, não merecem nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de condenação. E eu concordo plenamente com ele. E nessa parte aí, eu lembrei de um trecho do livro do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, onde no livro ele expressa, o Poder do Agora não, é Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Nesse livro, ele fala sobre o campo de dor, que o campo de dor é basicamente isso que Jesus falou aqui, que o campo de dor, o ego, é o que é responsável para que as pessoas ajam da forma que agem. Se uma pessoa mata, ela aqui na Terra, ela merece pagar pelo comportamento errado. Pelas leis humanas, ela merece e irá pagar por isso. Porém, ela não cabe nenhum julgamento moral, nenhuma crítica, nenhuma condenação moral, porque ela foi impulsionada por um campo de dor. Ela foi condicionada a agir perante essas dores que ele carrega internamente. Então, vale muito destacar isso aqui, e muitas pessoas podem até não concordar, podem até achar que isso não faz sentido, que quem pensa assim é muito bobo e muitos outros conceitos errados que falam, né? Mas, na verdade, se a gente se empenha a estudar um mínimo sobre a psicologia, sobre o comportamento humano, a gente vai perceber que todas as situações onde uma pessoa foi levada, entre aspas, a agir de forma errada, entre aspas, de novo, onde ela de alguma forma machucou outra pessoa, fez alguma coisa que realmente prejudicou alguma outra pessoa, ela geralmente, e na grande maioria das vezes, ela foi impulsionada por alguma dor que ela carregava, algum vazio emocional, algum vazio mental que ela carregava, que acaba criando essa reação do ego, não é? Então, cabe aqui destacar isso, que não adianta, não vale nenhum julgamento, nenhuma crítica diante de qualquer situação que seja. Essas tentações de Satanás nada mais são do que a reprodução, o impulso desse ego que não foi trabalhado, não foi
colocado, ou melhor, não foi apresentado a uma visão mais elevada, que está estritamente focado na questão de sobrevivência, na questão de satisfação dos seus desejos egoístas, das suas necessidades egoístas. E isso vale até para pequenos erros que a gente também possa ter cometido. Muitas vezes a gente se condena por impulsos que a gente acaba tomando, e muitas vezes também a gente nem se dá conta de que, por mais que a gente diga, cara, mas eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu sei que isso é errado, e muitas vezes a gente se cobra isso, a gente faz porque ainda existem impulsos do ego que nos levam a fazer aquilo que a gente sabe conscientemente que é errado. E nessas situações, a gente pode simplesmente pedir auxílio a esses seres que estão dispostos a trabalhar na nossa energia, na nossa mente, no nosso emocional, para nos liberar cada vez mais desses impulsos que o ego às vezes nos leva a cometer.